simplesinha e tal, depois a gente entra aqui na lição que eu te mandei aqui. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Muito bem, retornando com o nosso programa EBD no rádio, tá certo? Hoje está conosco o meu querido irmão Marco Vivean, dirigente, profetizando aqui, velho. Amém. Tá certo? Nosso amigo coordenador da congregação Bet Shalom, tá certo? E por isso que eu te convidei você para não desligar o rádio, não mudar de frequência, ficar com a gente, porque vamos estar falando sobre a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Queridos irmãos, quero mandar um alô especial nesse programa, nesse início do programa, meu irmão Ribamar em Canabrava, que está retransmitindo o nosso programa. Nosso muito obrigado, irmão Ribamar. Que Deus abençoe grandemente, irmão Sebastião Silva, voz de Boas Novas do Evangelho deu branco aqui, me ajuda aí, voz do Evangelho, onde é? É lá em Bom Lugar, não, rapaz, Bom Princípio, né? Um abraço aí, o meu pastor Gilberto, tá certo? Todos os irmãos aí do Bom Princípio. Meu irmão, vamos já conversar com meu amigo Marco Vivean. Esse é o nosso programa Escola Bíblica no Rádio, que tem a função de alertar os meus irmãos da necessidade, da importância de estar na nossa Escola Bíblica Dominical. Vivean, meu querido, muito bom dia, na paz do Senhor. Nesse momento, os nossos microfones abrem para suas considerações. Fique à vontade, seja bem-vindo. Muito bom dia na paz do Senhor, pastor Ribamar, João Leomar, toda a organização, da cúpula aqui da rádio, e a todos os nossos irmãos e ouvintes, né, que nos acompanham aí ao vivo, e os que mesmo que não estão acompanhando ao vivo irão acompanhar depois dessa entrevista. Muito bem, você ouviu aí o Marcos Vivean, coordenador da EBD na Bet Shalom. Marcos Vivean, meu querido, sempre eu faço uma pergunta inicial aos nossos amigos, convidados que vêm aqui ao nosso programa. Eu pergunto como se deu o seu encontro com a Escola Bíblica Dominical. Você se converteu, foi logo para a EBD ou teve algum processo de engajamento? Essa é a pergunta que não pode faltar, né? E nada melhor do que começar com essa pergunta, porque eu estava até lembrando esses dias atrás do meu início na Escola Bíblica Dominical. Meus pais, na verdade, não nasceram no Evangelho, e eu me considero, tanto como meus irmãos, termos nascido no Evangelho pelo fato de, quando os meus pais se converteram, no período que hoje pastor, antes era dirigente Mateus, na Vila Frei Solano, eles se converteram, eu tinha meus 6 anos de idade, nessa faixa. Automaticamente, após eles se converterem, nós começamos a nos congregar. A Escola Bíblica Dominical foi o lugar onde eu me encontrei como criança, e as minhas primeiras interações esteve justamente na Escola Bíblica Dominical. Me lembro demais que a classe que eu já iniciei foi a classe de primários, iniciei na classe de primários, e que serviu demais para que eu pudesse interagir juntamente com as outras crianças ali na congregação. E um fato que me chama a atenção é que nesse período, na Bet Shalom, na Vila Frei Solano, lá não tinha as classes físicas, a organização, a estrutura física da igreja. Era só o templo. E eu lembro-me que uma das minhas professoras no tempo, a irmã Elisane, ela levava a classe de primários para a casa dela. Primeiro todos estávamos ali juntos, no momento inicial da escola dominical, e logo após nós íamos lá para a casa dela. E ela fazia um círculo, levava a lição para nós, quebrava o gelo, trazia uma dinâmica. E era tão especial para nós, eu me recordo, que eu passava a semana toda na escola, mas a minha vontade era chegar o domingo para estar na Escola Bíblica Dominical. E nesse ano passado, acho que no mês passado, para ser mais preciso, eu estava visitando, como é recorrente, a gente está visitando as classes, verificando. Eu cheguei na classe de juniores e foi quase que nostálgico eu olhar o que estava acontecendo, porque geralmente no meu tempo também preparava depois um lanche para as crianças, ficava aquela alegria toda, né, depois da lição. E quando eu cheguei lá, estava tendo um dos alunos que estava aniversariando, e o bolo ia ser cortado bem na hora que eu abri a porta, que eu pedi licença para entrar, e acompanhei. Logo, quando disseram assim, para quem é o primeiro pedaço? Quando ele disse assim, o primeiro pedaço vai ser para o meu coordenador. Isso aí me encheu de vida, né, de emoção. E eu comecei a lembrar de toda a trajetória. Olha só, eu estava numa classe que eu passei por essa classe, e hoje eu estou como coordenador dessas classes. E então isso é prazeroso, isso é satisfatório.
Então veio toda aquela memória, passou todo aquele filme na minha mente, né? Então a escola bíblica dominical foi primordial na minha vida. E ainda deixando só mais um adendo, e já encerrando essa primeira pergunta, eu passei a ser professor aos 18 anos. E quando foi para eu ser interessante, quando foi para eu ser professor, eu já era aluno desde criança, desde o primário, mas eu não tinha, de repente, ali as qualificações, não tinha tanto entendimento, mas eu sempre estava participando dos trabalhos, era aluno, presença nota 10, e quando surgiu a oportunidade para eu ser professor da sala de jovens, eu fiquei logo, como assim, a sala de jovens? E no tempo eu lembro muito bem que eram professores irmã Daniele, irmã Mônica e irmão Railton. Aí eu disse, pronto, como é que pode eu entrar para auxiliar um quadro de 9 professores desses? Nesse dia eu não dormi, irmão Ribamar. Um dia antes, na verdade, da minha primeira aula, eu não dormi. Mas o que serviu muito, e eu já digo para os professores que já iniciaram, vão iniciar esse ano, e também para os professores que já estão aí, né, tanto os novatos como os veteranos, que quem não tem ainda esse livro aqui, que é o Manual da Escola Bíblica Dominical, só para vocês terem noção, essa foi minha primeira aquisição, certo? Após eu ser professor da Escola Bíblica, iniciar aos 18 anos, e que me ajudou bastante. Eu lembro que eu passei a primeira, um dia antes, que era a aula que eu estava preparando, eu passei a noite todinha acordado. 5 horas da manhã eu olhei aqui na mesa, e já é 5, eu tenho que dormir um pouquinho, porque mais tarde tem Escola Bíblica. Então, assim, foi o meu trajeto, né, um pouco do processo na Escola Bíblica Dominical. Muito bem, então podemos dizer que você é oriundo, nasceu na Escola Bíblica Dominical, nasceu, cresceu, e hoje é tenho certeza, uma grande alegria no seu coração, ser coordenador da Escola Dominical, onde você teve todo o seu crescimento espiritual, né, Lilian? Exatamente, com toda certeza, pastor Ribamar. Muito bem, aí, meu, que belo testemunho nesta manhã aqui do nosso querido irmão Marcos Rivean, coordenador aí da Beth Shalom, tá bom? Que esse testemunho possa crescer de grande importância aí para o seu crescimento espiritual, para você, meu irmão, que está nos ouvindo esta manhã, que não é ainda um aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Meu amigo Marcos, nesse trimestre nós vamos estar estudando na nossa Escola Bíblica Dominical, sobretudo na classe dos adultos, um tema muito importante: o corpo de Cristo, origem e natureza e vocação da igreja no mundo, né? O corpo de Cristo, a sua origem, sua natureza e sua vocação. Já dentro dessa temática da nossa classe dos adultos, eu pergunto ao meu querido irmão Marcos Rivean, qual é a importância para o nosso dia de uma lição que vem tratando sobre a eclésia, né? Que é a igreja do Senhor nosso Deus. Pois bem, pastor Ribamar, é de fundamental importância essa temática. Foi muito oportuna. Quando eu observei a temática, o corpo de Cristo, verifiquei a origem, né, a natureza e a vocação e a missão da igreja, eu fiquei muito feliz por esse tema. Muito feliz mesmo. E teve a primeira lição, que foi a origem, né, aí teve agora a segunda lição, que foi as imagens, né, bíblicas da igreja, e a terceira lição agora que ocorrerá, que será a natureza, a essência, né, da igreja. Então, o pastor, escritor, comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, ele faz uma observação e ele diz, olha, na minha opinião, em relação à questão da igreja, qual a importância, ele vai dizer que, na opinião dele, é para exatamente retratar aquilo que a igreja é, de uma certa forma, para a sociedade não crente, para o povo, para o mundo que tem já no seu imaginário, um aspecto totalmente negativo da igreja, de tudo que ocorre, não de agora, mas desde os primórdios, desde toda a história. E eu, particularmente, concordo plenamente com o pastor José Gonçalves e também faço mais um acréscimo. A observação que eu faço é o seguinte, é que, infelizmente, nós temos, no meio cristão, o que não era para ocorrer, cristãos que não conhecem o que é a igreja, não entendem a importância que a igreja como se dá o corpo de Cristo, e isso aí é muito perigoso. Por quê? Porque quando ele chega diante de um não convertido, de uma pessoa que não entende, que não compreende, que de fato ela não tem o conhecimento e o esclarecimento dos ensinos bíblicos, como que ela vai se comportar? Como que ela vai conseguir recrutar essa pessoa não convertida para o corpo de Cristo? Então, é de fundamental importância nós entendermos o que é o corpo de Cristo. Aí a igreja, nesse caso, ela tem que ser primeiramente entendida por nós próprios. Porque a história da igreja ela é muito linda, porém ela é cheia de situações de altos e baixos no decorrer da história. Como os irmãos que já estudaram a lição sabem muito bem,
quando aconteceu, quando ocorreu, qual foi o início da igreja, o que é a igreja de fato, né? Porque hoje a eclesiologia, a doutrina da igreja, né? Os ensinamentos acerca da igreja é uma doutrina, certo? E o que essa doutrina vai tratar? O termo eclésia já vai dizer que no grego, no caso, é igreja, é o corpo de Cristo. E como é que se dá esse corpo de Cristo? Paulo, o apóstolo Paulo, é o que melhor explica e explana de várias as maneiras acerca do corpo de Cristo. E eu até marquei aqui rapidamente a passagem do apóstolo Paulo, que ele diz, ele falando acerca de quê? Que da igreja. Ele vai dizer lá em Efésios, ele vai dizer assim, eu vou ler só 2 versículos, um de Efésios e um de Colossenses, que diz assim: esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Aí ele finaliza no 13 do capítulo 3 aqui de Efésios, dizendo assim: portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, por nisso está a vossa glória. Aí aos Colossenses ele escreve, já no capítulo 1, versículo 26, o ministério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos. Que ministério é esse que Paulo estava falando? É exatamente a igreja. A igreja que Deus já tinha no seu coração, na sua mente, no seu plano. Contudo, a igreja passa a existir de fato e de verdade lá no Novo Testamento, né, quando completa-se ali o período da Páscoa, que inicia no 50º período, ali, os 50 dias da Páscoa, que inicia a festa do Pentecostes. Então, cumpre-se ali tudo que Deus já tinha falado. Então, tal que o próprio escritor José Gonçalves vai dizer o seguinte: olha, vocês podem observar que a palavra igreja mesmo, no contexto do Novo Testamento, da Nova Aliança, ela vai ocorrer a partir de Atos. Irmão, vem amar, lá de Mateus tem uma passagem que diz que edificaria a minha igreja. Jesus falava que edificaria a igreja dele, parece que 16:18, se não me falha a memória. Pois bem, lá está no futuro, edificarei a minha igreja. Lucas, que escreveu o seu livro, que leva o seu nome, está lá, não tem a palavra igreja, mas quando vai para Atos, que Lucas escreveu Atos também, lá, só em Atos a palavra igreja aparece 24 vezes. Né? Então tem tanta coisa, tanta informação em relação à igreja, mas o nosso tempo é curto, e eu quero finalizar já essa sua segunda pergunta. Era bom tivesse 2 horas aqui para conversar, exatamente, né, Claro, com pessoas inteligentes com Vossa Excelência. Traz rapidinho só um comercial do nosso congresso, Léo. Eu volto já comercial do nosso congresso, do 6º Congresso de EBD, e eu volto já conversando com Marcos Rivean. Na escola dominical, vem mais para o 6º Congresso Estadual de Escola Crescendo na Presença de Deus. Muito bem, voltando com o nosso programa EBD no Rádio, nesta manhã de terça-feira, eu quero mandar um abraço especial para a nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical, irmã Nilda Lima, e o seu mundinho esposo, irmão Paulo Lima, que está nos ouvindo diretamente aí de Barreto, Grande São Paulo. Um abraço à irmã Nilda, nossa superintendente de honra, né, da nossa Escola Bíblica Dominical. Juntamente com ela, o seu mundinho esposo, irmão Paulo Lima. Muito obrigado, irmão Paulo, irmã Nilda, que estão nos ouvindo aí em Barretos, Grande São Paulo. Que Deus abençoe grandemente nesta manhã de terça-feira. Também ligado conosco está a nossa querida superintendente da nossa escola dominical, minha querida irmã Rosimar Monteiro. Um abraço, ligado com a gente. Está pedindo aqui para o Marco Rivean repetir o nome do livro que ele acabou de citar. Você pode dizer aí, irmão Marco, o nome do livro que você acabou de comentar. O Manual da Escola Bíblica Dominical, Antônio Gilberto, renomado pastor Gilberto. Muito bem, uma grande literatura para nós, professores, coordenadores e superintendentes da EBD. Irmão Marcos Rivean, com base nessa explanação do entendimento do que é a igreja, nós poderíamos reafirmarmos, dizer nessa manhã que talvez por não ter esse entendimento entre muitos cristãos, tem surgido nos últimos tempos um fenômeno religioso entre nós, que nós chamamos de, sobretudo aqui no Ocidente, que é os fenômenos desigrejados. A seu ver, o que se dá esse fenômeno? Não esse entendimento correto que seja igreja? Como você vê esse fenômeno que tem surgido aí no nosso meio dos desigrejados? Pois bem, é um tema que, apesar de hoje, eu acredito, tá em crescente, já não é tão novo, né? Essa questão dos desigrejados. Então, tal que o escritor aos Hebreus vai dar uma orientação exatamente em relação aos desigrejados, ou seja, que nessa época já existia, né? Contudo, isso só aumenta, as estatísticas mostram isso. O próprio pastor, comentarista da lição, José Gonçalves, ele vai dizer
que o número de desigrejados só aumentam, embora muitos, ou a maioria deles, se não a totalidade maciça deles, vão dizer que eles amam a Cristo, que eles gostam de ouvir os ensinamentos do Mestre, mas que eles não precisam ter placa de religião e nem se congregar em igreja nenhuma para eles serem cristãos. Então, olha só a definição que eles têm, né, em relação à igreja, o que eles pensam sobre a igreja. E é aí que nós temos que entender que nós, cristãos, nós temos que entender que a igreja aqui em relação aos desigrejados, só fazer uma rápida observação, o tempo não nos permite a gente prolongar, mas eu queria só dar um exemplo, como é que nós somos igreja, e os membros formam o corpo, que somos nós, que formam o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. A palavra igreja, nós, membros, aqui é uma conjuntura que é plural. Então, quando eu digo que eu sou igreja, mas eu não me envolvo com o corpo de Cristo, como que eu sou igreja? Não tem como. Então, é disfuncional eu dizer que eu sou igreja se eu não me congrego. Por quê? Porque eu não procuro estar fazendo parte do corpo. O apóstolo Paulo vai falar isso. Que nós precisamos fazer parte do corpo e entender a necessidade de nós trabalharmos para Deus, desenvolver qual é a nossa vocação, o que nós podemos fazer, porque a mão, ela está aqui, mas se ela não tiver utilidade, para que servirá? Então nós precisamos entender que nós somos membros do corpo, mas nós temos as nossas utilidades e precisamos trabalhar, e para isso nós precisamos nos congregar. Muito bem, é um paradoxal. Não dá para entender como que você me julga membro de um corpo e não faço parte desse corpo. Não estou integrado a esse corpo, né? Exatamente. Então, muito bem. Querido irmão, você que está nos acompanhando na 87,9, tá certo? Estou conversando com o Marco Rivean, ele que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, coordenador aí na congregação Bet Shalom, tá bom? Você está no nosso aplicativo, nosso muito obrigado por sua sintonia e por sua participação. Participe conosco, se tiver alguma pergunta, eu vou ter coragem aqui, viu, Marcos Rivean, de abrir o nosso microfone para algum ouvinte nosso aqui no WhatsApp, queira fazer alguma pergunta para a gente, fique à vontade. À vontade, não souber que o pastor Ribamar responde. Muito bem. Marcos Rivean, de maneira simplificada, nos defina para nós o que é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes e qual a sua importância para a vida da igreja, né? Esse sacerdócio aí, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes e qual a sua importância para a vida do crente e da igreja. Pois bem, em relação ao sacerdócio cristão universal dos crentes, no contexto bíblico e da reforma, o que é isso? É a doutrina segundo a qual todo cristão é sacerdote de alguém e que dessa forma somos todos sacerdotes uns dos outros. Aí nós temos a referência que é a 1 Pedro 2:9. E o que acontece em relação a isso? Como é que funciona? Irmão Ivan, eu quero entender melhor em relação a isto. É muito simples. Vamos voltar um pouco na história. Vamos voltar um pouco na história para nós entendermos. Quem era a classe sacerdotal na história? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que todos os ritos que ocorriam no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, eles tipificavam aquilo que no plano de Deus, embora não tivesse ainda acontecido, surgido, mas já existia no coração e na mente de Deus, né? Então, o que acontece? Quando Jesus vem, para resumir, para ser mais rápido e simples, quando Jesus vem, que o véu do templo se rasga de alto a baixo, né, a barreira, a separação, onde só o sacerdote podia adentrar, podia oferecer o sacrifício. Aí quando Jesus vem, com isso, a partir daí, quebra-se o muro de separação. Então, a partir daí, não é mais necessário dependermos de oferecermos sacrifícios como os sacerdotes ofereciam no período da Antiga Aliança. Porque Cristo Jesus, o sacrifício perfeito, veio, morreu, padeceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A partir disso, todos nós agora somos sacerdotes neste sentido de nós termos livre acesso ao Pai e oferecermos o nosso sacrifício, de oferecer a nossa vida em louvor a Deus, né?
E só uma observação é que às vezes tem pessoas que confundem, mas como assim? Então quer dizer que eu sou sacerdote, eu não preciso fazer, não precisa ter ministérios dentro da igreja? Não, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai explicar isso aí muito bem, depois você lê com calma, o apóstolo Paulo vai dizer que tem os ministérios para pastor, para o que ensina, para o que discipula, então para todos eles. Mas no contexto da nova aliança, todos nós somos sacerdotes, né, que é o chamado sacerdócio universal, que o apóstolo Pedro vai falar lá na sua primeira de Pedro 2:9. Muito bem, você está nos ouvindo, estou falando com o Marcos Rivean, tá bom? Aqui, nosso coordenador da EBD na congregação Bet Shalom, que fica na Vila Frei Solano. Nessa manhã, quero mandar um alô especial aqui para o Carl Araújo Costa, estou ligado na programação. Muito bem, irmão Araújo Costa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Léo, traz um BG da EBD rapidinho e eu volto já conversando com o meu amigo Marcos Rivean. A família pra EBD. Você já se perguntou? Uma campanha CPAD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola. Muito bem, estamos de volta nessa manhã de segunda-feira, de terça-feira, rapaz, segunda foi ontem. Ai, Jesus, hoje é terça. Um abraço especial, meu amigo Léo, tá no Master, ali, irmão Leomar, tá certo? Um abraço. E a você que está nos acompanhando nessa manhã de segunda-feira, nosso muito obrigado, né? Nessa manhã de terça-feira, nosso muito obrigado. Quero mandar um abraço especial para a irmã Terezinha, na Oásis de Deus, que com certeza está no pezinho do rádio aí, fazendo a sua costura, mas está ligadinha conosco, né? Irmã Terezinha, a paz do Senhor, minha querida, a paz do Senhor, irmã Terezinha, que Deus te abençoe nesta manhã. Querido Marcos Rivean, conversando ainda sobre esse tema da nossa escola bíblica dominical, lhe pergunto agora, nos últimos tempos, irmão Marcos, a missão da igreja ou as suas prioridades, têm sido deturpadas em alguns lugares sobre a influência de teologias equivocadas ou de conjunturas políticas e sociais. Nos fale sinteticamente sobre qual a missão da igreja biblicamente e como se preservar dessas influências corruptoras. Pois bem, vamos começar como nos livrar dessas influências corruptoras. Vamos começar por aí. Primeiro, se eu sou assíduo na escola bíblica dominical, se eu participo de todas as lições, participo de culto de ensinamento, muito provavelmente eu não vou ser uma presa fácil, né, para todo vento de doutrina contrária, de heresia ou de ideologia que o Estado ou o estatal pode estar querendo colocar diante de nós, né? Aí, se, por exemplo, eu participo da EBD, participo do culto de ensino, e não consigo entender ainda, e não consigo ter essa firmeza, algum problema tem, alguma deficiência tem, e esse problema tem que ser resolvido junto a quem? Junto ao professor, junto ao dirigente, junto ao pastor, que estão ali para auxiliar no ensino bíblico da palavra de Deus. Então, essa é a forma de nos livrarmos. Então, não tem como eu me livrar se eu não tiver a Bíblia Sagrada no coração, na minha mente. Porque se eu tiver a Bíblia Sagrada só lá guardada, em cima do rack, da estante, não vai servir. É porque, infelizmente, meu irmão, no meio cristão, muitos hoje já acostumaram a receber a palavra prontinha, né? Eles não têm o cuidado de lerem, de fazer as suas devidas anotações, de pesquisarem, de perguntar na escola bíblica dominical, que é o que eu sempre incentivo. Às vezes, quando vou para a sala dar uma aula, sempre incentivo os alunos a perguntarem, a interagirem, né? Porque às vezes você pergunta, você entendeu? Aí o aluno diz, entendi. Mas quando é para ele replicar, quando é para ele falar, ele fica meio tímido. Então eu sempre oriento e desafio eles nesse sentido. Por quê? Porque uma hora ou outra eles podem ser bombardeados, é a palavra correta, eles podem ser bombardeados e ficar numa saia justa, né? E até mesmo ser coaptados, né? Coaptados, que é o pior, que é a situação mais triste, né? E caótica que pode ocorrer. Porque existem exemplos de crentes, por exemplo, assembleando que de repente chegou uma seita, vamos dizer, até dizendo uma seita mesmo, me levou. Então, a gente precisa entender que se a gente tiver
fincados na palavra, tiver o hábito de ler a Bíblia. Então, eu já deixo uma adendo aqui para o professor, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, se você ainda não leu a Bíblia toda, faça esse compromisso esse ano de ler a Bíblia toda, mas ler e também estudar, porque uma coisa é você ler e outra coisa é você estudar, você meditar, você ter aquele seu tempo para meditar na palavra de Deus. Então, amado professor, você é o que está ali no comando para que o ensino bíblico seja repassado de forma precisa, simples e simplificada e objetiva para que os nossos irmãos possam se livrar e não ser coagidos ou influenciados, né, por esses ventos de doutrina. Então, o antídoto contra essas más doutrinas é a Escola Bíblica Dominical. Pronto. É EBD, é ensino EBD. da palavra, né? Inclusive, nosso pastor Raposo, aqui em Bacabal, ele iniciou ontem, segunda-feira, uma série de estudos bíblicos sobre doutrinas bíblicas. E você, meu irmão, não pode ficar de fora. Tanto estudo de doutrina, como o Marcos Vivian já citou, como também da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Porque, irmão, nos últimos dias, Marcos Vivian, eu sei que você tem acompanhado, tem crescido assustadoramente o número sempre teve na história da igreja, sempre teve, mas com o passar do tempo, né, isso tem se multiplicado. E a gente vê coisas que você olha assim, o cara que, de repente, é que na Assembleia de Deus, o que mais acontece? Aí, não gostei do Riven, eu vou sair da Assembleia de Deus porque o Riven me com a cara ruim. Aí o cara aluga uma salinha, compra duas cadeirinhas, bota uma caixinha de som lá, ele altamente se intitula pastor, funda aquela igreja e ali passa a disseminar um bando de heresias, né, de heresias que não tem pé nem cabeça. Aí que você vê, eu lá em casa até minha mulher, a esposa, briga comigo, ela tá me ouvindo agora, um abraço, querida, te amo. Ela dizia, pode ficar vendo essas coisas, né? Que hoje, irmão, ali eu vi isso aí, a igreja é só de macumba, que é isso aí mesmo. Os caras têm afastamento, tem. Rapaz, eu fico assim, eu sempre já vi esses vídeos. Fala um pouco sobre esses vídeos que você já tem visto na internet. Exatamente. Então, o que acontece? Em relação a isso, é um ponto muito interessante que o pastor Ribamar toca, porque, primeiro, quando o cidadão resolve sair do corpo, entre aspas, porque na verdade ele já não faz parte do corpo, porque quando existe essa intenção no coração e você querer com as suas próprias habilidades mostrar que você faz e que você pode influenciar e que você pode montar a sua própria igreja porque você não quer estar debaixo da autoridade, né, do ministério, então você pode até se achar que faz parte do corpo, mas você de fato não é corpo. Porque a Igreja de Cristo, para nós termos ideia, para nós entendermos melhor, a Igreja de Cristo, o próprio escritor vai dizer que você não entra nela por adesão, não é por adesão, é por convenção. Então, eu resumo numa palavra só, é falta de conversão. Ou seja, um cidadão assim não é convertido, ele é convencido. Ele é convencido. Então, ele utiliza a palavra para seu próprio benefício, para se autopromover, e o evangelho, na verdade, não é isso, porque aqui quem tem que ser promovido e quem tem que ser explanado e disseminado é o evangelho de Cristo Jesus, as boas novas de salvação. É um evangelho que não tem Cristo como centro, não é um evangelho. Então, e principalmente aqueles irmãos que, apesar disso, eles davam ainda querer pescar, certo? Lá no aquário alheio. No aquário alheio, para puxarem. Então, ou seja, que evangelho é esse? O nosso maior mestre, Jesus, o mestre dos mestres, o que inaugurou a escola dominical a céu aberto, a maior do mundo, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não nos deixou esse exemplo. E o exemplo que ele nos deixou é o fundamento dos apóstolos, que exatamente a lição de jovens, né, está aqui, o fundamento dos apóstolos, muito boa essa lição de jovens, viu, dos apóstolos, dos profetas, em que nós estamos estudando também. Então, perceba, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo convidava a igreja, através de seus ensinamentos, das cartas que ele ensinava, que nós temos um exemplo. O nosso exemplo maior é Jesus. Ele é o nosso mestre, né? Então, eu aprendo muito com Paulo e fico muito feliz porque, para finalizar essa parte, o apóstolo Paulo, ele estava encarcerado. Os estudos comprovam que ele escreveu para quatro igrejas, encarcerado enquanto estava sob cárcere de Roma, né, preso pelos romanos. Foi para a igreja de Filipenses, para a igreja de Filemon, para a igreja de Efésio e Colossenses. Essas 4 igrejas, quando Paulo escreve as cartas, Paulo estava aprisionado.
Mas Paulo estava de lá ensinando. Veja que Paulo ele pregava e ele ensinava. Essa é a nossa missão como igreja. É a origem, é natureza e vocação. Missão. Missão da igreja é essa. É pregar e ensinar, ou seja, discipular, preparar não somente o nosso irmão, a nossa irmã para ir para o céu, para morar na cidade celestial, como para que eles também possam desenvolver e fazer o discipulado com outros para o mesmo propósito. Então, esse é o nosso objetivo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve, por exemplo, aos Colossos, ele vai dizer lá para os Colossenses: olha, eu me alegro, né, e rogo, eu ofereço culto em ação de graça. Lá no capítulo 1 ele vai dizer: eu ofereço culto em ação de graça, louvores em ação de graça. Quando ele fala que eu rogo, ele diz: eu oro por vocês, né, pelos fiéis que aí estão, que apesar de eu não poder estar aí pessoalmente, não ter ido pessoalmente na igreja de Colossos, porque a história vai contar que Colossos e Efésios era ali pertinho, era 160 quilômetros da onde Paulo estava, da prisão que Paulo estava, para Efésios. E Efésios já ficava bem pertinho, cerca de mais ou menos 15 quilômetros da igreja de Colossos. E a igreja de Colossos, só para ter noção, ela foi ali iniciada, instalada por Epáfras, que foi um homem que se converteu em Éfeso com a administração do evangelho de Paulo e que passou a ser amigo de Paulo e também repassar as dificuldades e o que estava acontecendo na igreja de Colossos. E quando Paulo manda uma carta para lá, Paulo tem essa alegria de orar pelos fiéis, mas o master lá da carta é para refutar uma heresia que estava infiltrando ali, tentando se infiltrar na igreja de Colossos. Que era a questão do gnosticismo, que estava tentando entrar juntamente lá com alguns judeus. Muito bem, falando com o Marcos Viviane, temos um ouvinte especial aqui, irmão Marcos. Mande um alô para nós aqui e um forte abraço a esse abençoado jovem, Marcos Viviane. Amamos sua vida. É a irmã Raimunda e Denise, lá do bairro da Areia, né? Eita, glória, rapaz. Irmã Denise e irmã Raimunda aí, mandando um alô para o irmão Marcos Viviane aqui. Irmã Denise e irmã Raimunda, paz do Senhor, minha irmã, um abração todo especial. Vocês estão aqui no meu coração, viu? Saiba que nós não esquecemos de vocês. Sempre estão nas nossas orações, estão aqui nos nossos corações, viu? Muito bem, irmã Denise. Um abraço. Marcos Viviane, meu querido, ainda dentro do nosso tema, a missão, corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Eu pergunto a você, querido irmão Marcos, à luz da Bíblia, cada cristão tem uma função no corpo de Cristo. Porém, sabemos que nem todos os crentes estão conscientes disto. Logo, como orientar o cristão para que saiba discernir sua função dentro do corpo de Cristo? Uma pergunta muito pertinente. Como orientar os nossos irmãos para que eles possam entender qual é o objetivo deles ali, qual é a função deles dentro do corpo de Cristo. Então, se faz necessário eu colocar aqui, ler rapidamente, Coríntios 12, que é onde fala sobre a unidade na diversidade. Coríntios 12 vai dizer o seguinte: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Ou seja, aqui, para não tomar muito tempo, você vai ler esses versículos aqui de 1 Coríntios 12, todos esses versículos aqui, principalmente a partir do versículo 12, para você entender qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. Porque uma coisa que eu quero deixar de forma bem simples, para não causar confusão na mente de alguns que não sabem qual é a sua função no corpo de Cristo, na igreja ainda, eu vou dizer para você de forma bem simples: meu irmão e minha irmã, se você ainda está pensando qual é a minha função dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, deixa eu te dizer, se você ler a palavra, estudar a Bíblia, e você começa a entender que você tem habilidade para alguma área ali, vá nessa sua força. Vá, porque o Espírito Santo vai lhe dirigir. É Ele que vai lhe dar a orientação master. Mas para isso você precisa, primeiro ponto, você precisa ter vontade. Então, quando há esse despertamento, amém. Porque eu estou me despertando e eu preciso fazer alguma coisa para o reino no corpo de Cristo, eu preciso entender qual é a minha função. E precisa de fato, porque todos nós temos funções a fazer. Né? Nós não somos infuncionais, nós somos funcionais. Então, o que acontece? Ore, peça ao Espírito Santo e leia a palavra.
participe, se congregue, porque eu tenho a maior certeza que o Espírito Santo, de acordo com aquilo que você tem uma certa afinidade, vai lhe orientar e lhe dirigir da forma mais precisa possível. Porque eu tiro por mim, colocando como exemplo para vocês, quando eu comecei a me despertar para isso, eu comecei a gostar de pregar. Eu achei bonito aquela questão, né, pastor Ibamar? Comecei a gostar de pregar, eu disse, muito bonito, é isso aí que eu quero para mim. Só que, na verdade, o que eu posso fazer a mais? O que eu posso fazer? Só que eu ainda era muito novo. A primeira vez que eu ministrei, eu lembro, foi ainda na minha fase dos meus 6 para 8 anos, no círculo de oração de criança, a primeira vez que eu tive a oportunidade para pregar, eu li um versículo, né? Pronto, ali foi minha pregação. Eu li um versículo, para mim já foi muito. Mas o que acontece? Eu, mesmo não tendo cargo, mesmo não tendo uma função enquanto criança, tinha um detalhe. Eu sempre estava participando dos trabalhos e sempre admirando aqueles que trabalhavam. Então, tá aí para você para você pegar essa visão, é que você tem que começar, mesmo que você não tenha um cargo, se afilie, esteja perto daqueles que trabalham. Porque não tenha dúvida, vai surgir trabalho para você. E você vai vendo aonde vai estar a sua afinidade, se é mais nesse departamento, se é mais naquele. Você vai se encaixando aí conforme a sua... Exatamente. Quando pensar que não, pode ser um pastor, né? Pode ser um mestre. Verdade. Pode ser. Então tem várias as funções, né? É verdade. Mas vem, meu querido, é um prazer, uma alegria ficar aqui conversando com você. Pena que o tempo não nos permite conversar mais. Nós temos 9 minutos para a conclusão do nosso programa. Antes vamos orar ainda pelo Danilo aqui, que está pedindo oração. Irmã Terezinha pede oração pelo Danilo, que vai fazer a prova da OAB, tá certo? Então, no final do programa, está orando por ele. Bom, Marcos, essa lição do próximo domingo, a lição de número 3, a natureza da igreja. Você que já, com certeza, já olhou. Sim. Qual orientação você daria para o professor que vai ministrar essa aula no próximo domingo? Qual a abordagem, mais os pontos relevantes que você, na sua visão, que você acha que o professor deverá abordar nesta aula no próximo domingo que vem? A natureza da igreja. A natureza da igreja. Pois bem, todo professor que já adquire a sua lição, certamente é a lição de professor. Então, a primeira coisa que certamente eles leem é a parte do plano de aula. É o plano de aula. É o plano de aula. Quando você abre a lição, você vai primeiramente para o plano de aula. Antes de você ler a lição, já parta logo para o plano de aula, porque no plano de aula lá ele vai detalhar para você os objetivos da lição. Aí ele vai destacar o primeiro objetivo. No primeiro objetivo, ele vai destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo, porque é a marca da igreja, né? Nós fomos selados pelo Espírito Santo. E aí ele subdesenvolve em tópicos, né? E aí tem a introdução, tem a apresentação da lição. Mas o que eu diria para você em relação a essa lição de forma bem resumida, por questão do tempo? A natureza da igreja. O que é natureza da igreja? A natureza é a essência. É a essência da igreja. Então, qual é a essência da igreja? A essência da igreja é Cristo. A essência da igreja é os ensinamentos de Cristo. Que é a pedra fundamental, a pedra viva, a pedra angular, né, que foi rejeitada pelos judeus, né? Eu vim para os que eram meus, os meus não me receberam, mas agora todos quantos me receberam, darei-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então vamos imaginar numa analogia aqui, que é essa pedra, esse fundamento que é Cristo, é como se todos nós, fôssemos os tijolos, certo? Ali colocados e empilhados acima da pedra fundamental, ou do radier, como queiram, né? Uma analogia aqui para que os irmãos entendam. Então, essa é a natureza da igreja, é os ensinamentos, são várias as doutrinas que nós temos, mas essa doutrina da igreja, dos ensinamentos dos apóstolos, é o que nós temos que centralizar. E centralizando isso, nós não poderíamos falar sobre a centralidade de Cristo, né? Então, o ponto aqui é a essência da igreja. O escritor José Gonçalves, ele vai abordar muito bem, e vocês com certeza já deram uma olhada também, por mais que não tenham preparado ainda. Eu costumo dizer que o professor ele tem que começar, terminou a lição, ele já tem que começar a ler a outra, né? Já tem que começar a dar uma conferida. E eu particularmente, eu passo durante a semana lendo, eu acompanho esses versículos da leitura bíblica diária,
E, geralmente, da sexta para o sábado, eu preparo a aula quando vou lecionar. E é isso que deve ser feito. É você ler todo o material, toda a referência possível. Porque se você fizer tudo direitinho, você vai conseguir utilizar o tempo que você tem na Escola Bíblica Dominical para abordar esse tema que já está bem mastigadinho, bem fácil, porque os nossos escritores da CPAD são muito bons. Então, o texto áureo, ele vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um corpo, assim é Cristo também. E a verdade prática vai dizer: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Aqui está o ponto que eu quero finalizar, justamente com a verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, em sua essência, nós nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Será que eu já me conscientizei da importância que é eu fazer parte da igreja? Então, esse é o ponto que tem que ser esse objetivo tem que ser bastante claro na mente dos alunos, para que eles entendam a importância deles fazerem parte, né, da igreja. Muito bem, Marcos Viana, meu querido, foi um prazer receber você aqui no nosso estúdio da Arcádio, aqui na nossa igreja, tá certo? Nesse momento, não fica mais uma vez à sua disposição, nosso microfone, para suas considerações finais, e também orando aqui pelo Danilo, que pede oração, que vai fazer a prova da OAB, meu amigo Danilo, filho da irmã Gorete, aí na Avenida Mearim. Muito bem, as considerações finais, eu quero aqui mandar um abraço todo especial ali para a igreja Beth Shalom, todos os irmãos que ali congregam, também como para a coordenação, que é composta não só por mim, mas pela irmã Daniela e as nossas secretárias, irmã Célia, a primeira secretária, e a vice-secretária, irmã Jaeli. Também mandar um abraço todo especial para minha mãe, meu pai ali no Banco do Brasil, e a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical e professores. Então, meu abraço todo especial também, não deixando passar. Por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, um abraço todo especial para minha amada esposa, que estamos aí caminhando já para os 11 anos de casado, para a glória de Deus, e que Deus nos abençoou com um filho que é uma bênção e que será um ministro, com certeza, do Evangelho de Deus. Então, essas minhas considerações, o meu abraço a todos vocês. Muito bem, muito bem, muito bem. Leonardo, achou a música aí? Achou a música? Queridos irmãos, hoje eu quero parabenizar uma pessoa muito especial. Hoje a minha querida Isabelle, minha filhinha, viu, Marco Ventura? Tá com quantos aninhos já? 4 aninhos. Aproveita, viu? Aproveita bem que cresce rápido. A minha Isabelinha também ontem tinha 4 anos. Ontem. Já tá passando de mim no tamanho. Tinha 4 anos. E hoje, dia 16 de janeiro, ela está fazendo 15 aninhos de idade. Minha filhinha, a irmã Isabelle, quero dizer para você que a amo demais, amo de paixão, tá certo? E Deus te abençoe, minha querida, que você continue sendo essa filha excelente, maravilhosa que você é, doce, meiga, amável, tá certo? E nesse programa eu quero dizer isso para você, que papai te ama muito e te ama de verdade, tá bom? Vamos deixar tocando uma música especial, temos 3 minutos para encerrar o nosso programa, e a canção que vai ficar tocando é especialmente para minha Isabelinha, ali no bairro de Areia. Marcos, vem, ora aí rapidinho para o nosso amigo Danilo, que vai fazer a prova da OAB. Oremos então. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, nesse momento, Senhor, sublime e ímpar em que estamos aqui, ó Pai, tratando acerca das coisas referentes, Senhor, pertinente ao Teu reino. Queremos te agradecer por tamanha e rica oportunidade e também aproveitar o ensejo, Senhor, para fazer a oração intercessória, Senhor, intercedendo assim pelo Teu filho, o irmão Danilo, meu Pai, que está ali se preparando para fazer aquela prova da OAB. Que o Senhor, através do Espírito Santo, possa fazê-lo lembrar daquilo que ele estudou, para que ele possa, assim, após fazer a sua prova, após responder a sua prova, ter a imensa satisfação e alegria em Ti de ser aprovado. Em nome de Jesus, também aproveito, ó Pai, para te apresentar a Tua filha, a irmã Isabel, ó Pai, filha do pastor Ribamar, que o Senhor continue dando a ela a graça, meu Pai, e que ela cresça na graça e no conhecimento, e com muitos anos de vida na Tua presença, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, fique com Deus e até o próximo programa. Marcos Oliveira, meu querido, foi um prazer receber você. Espero que essa seja a primeira de outras. O prazer foi meu. Deixa eu pegar o presente. Eu só tinha participado, acho que na rádio, tá com mais 10 anos. Foi, né? George uma vez que eu vi. Muito bem. E eu digo, olha, rapaz, que coisa. Que